Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Iniciamos mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina. Nesta 9ª semana desse trimestre, iremos estudar o tema Desenvolvendo uma Atitude Conquistadora. E o verso para memorizar está na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, que nos diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. Esta semana, mais uma vez, iremos estudar o nosso exemplo de evangelização, que é a pessoa de Jesus Cristo. Como ele abordou pessoas e como ele pôde abrir portas do Evangelho, que futuramente seriam importantes para a pregação e a disseminação das verdades bíblicas e do plano de Deus para a salvação do homem. Cristo tinha diversos aspectos que devem ser seguidos por nós: empatia pelas pessoas, se importar com elas, as erguer de seus estados de pecado e de problemas, influenciá-las, amá-las, demonstrar respeito, entre tantas outras coisas, e mostrar que Deus está interessado em sua salvação. Neste domingo, dia 23 de agosto, o tema é receptividade ao Evangelho. E nós veremos que Cristo pôde trabalhar com aquela mulher samaritana para que ela fosse uma missionária em Samaria. E por que isso foi tão importante? Porque judeus e samaritanos não se davam bem. Por relativizar algumas coisas, por desobedecerem a Deus, foram para um caminho completamente diferente, fazendo até uma adoração própria, um formato próprio de adorar a Deus. Contudo, para Cristo não havia essa diferença, pois ele veio buscar e salvar a todos. Quando ele entrou em Samaria, porque o Santo Espírito guiou ali para pregar o Evangelho, ele teve uma atitude diferente com aquela mulher. E ele falou com ela, conversou com ela e mostrou que a adoração poderia ser feita ao Deus verdadeiro de qualquer lugar. Cristo quebrou todas as barreiras possíveis ao pregar o Evangelho àquela única mulher que posteriormente tornou-se uma missionária. Nós vemos também que essa atitude sem preconceito de Cristo tornou viável futuramente a pregação do Evangelho pelos discípulos. Nós veremos que ao Filipe pregar naquele lugar, ele pôde encontrar pessoas receptivas, como diz lá em Atos capítulo 8, dos versos 4 em diante, que ele estava pregando o Evangelho em Samaria e as pessoas ali estavam receptivas, porque no passado Cristo tinha aberto muitas portas para a pregação do verdadeiro Evangelho. Nossas atitudes hoje, falando de Cristo para as pessoas de maneira amorosa e cuidadosa, abrirão portas futuras que nós nem imaginamos. Por isso, devemos ter cuidado e saber que as nossas palavras têm impacto na vida das pessoas, sejam positivos ou sejam negativos. Que possamos ser usados por Deus para que esses aspectos sejam positivos. A escritora Ellen G. White nos diz: Assim buscou Cristo ensinar aos discípulos a verdade de que no reino de Deus não há fronteiras territoriais, nem classes sociais, que eles deviam ir a todas as nações, levando-lhes a mensagem do amor do Salvador. Mas não foi senão mais tarde que eles compreenderam em toda a plenitude que Deus, de um só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos 17, 26 e 27. Por isso, continue pregando o Evangelho através do seu testemunho e do amor a Deus, às outras pessoas, pois nós nunca saberemos qual será o real desdobramento e os resultados finais disto serão mostrados apenas no céu. Continue pregando, sendo amoroso,
falando palavras que levam as pessoas até Cristo. Tenha um ótimo dia, um forte abraço e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.